última hora. Na Pan News Londrina, 10h13. E corpo do menino de 13 anos, que morreu em Apucarana depois de uma briga, foi sepultado nesta manhã. E nós vamos ao vivo com o repórter Rafael Machado, que tem mais informações. Ele que está acompanhando esse sepultamento. Rafael, as novidades pra gente. Bom dia para você. Bom dia, Buganza. Bom dia, Raquel. Aqueles que estão acompanhando a programação da Jovem Pan News Londrina. Nós estamos aqui no Jardim Ponta Grossa, na cidade de Apucarana, onde ainda está acontecendo o velório do garoto Alexson Kongenski, que tinha 13 anos. Conforme vocês bem ressaltaram, ele morreu após uma briga na saída do colégio Padre José Canali, que é um colégio cívico-militar aqui de Apucarana, na noite da última terça-feira. A família, até o momento, não deu entrevistas, mas nós conseguimos conversar aqui tanto com tias, com a madrasta do Alexson e também o avô que criava junto com a esposa, né? O avô e a avó que criavam este garoto de 13 anos. E eles estão revoltados, indignados com a polícia civil de Apucarana e também com o Instituto Médico Legal. Ontem nós trazíamos a informação, Buganza e Raquel, que a polícia, em uma análise preliminar, não identificou marcas de agressões no corpo deste adolescente, o que foi veementemente repudiado aqui pelos parentes mais próximos desta vítima. Eles afirmam que o Alexson apresentava diversos hematomas pelo corpo, principalmente no rosto e nas mãos, e uma informação nova de que essa briga, que infelizmente terminou na morte dele, havia sido planejada. A madrasta contou aqui pra gente que o Alexson teria defendido um colega da sala, um colega de turma, na segunda-feira, e aí o garoto que protagonizou aí este princípio de briga combinou com outros 5 garotos para brigar com o Alexson na terça-feira, e aí houve esse espancamento e ele acabou morrendo posteriormente. O corpo está sendo velado, daqui a pouco sai em cortejo para o cemitério Cristo Rei, aqui mesmo na cidade de Apucarana, onde ele deve ser sepultado perto das 11 horas da manhã. Buganza e Raquel. Obrigado, Rafael, pelas informações. A qualquer momento a gente pode voltar com você trazendo mais detalhes. Bom trabalho para você. Raquel, 10h16 agora é um caso muito delicado e trazia esse detalhe o Rafael com relação a esses laudos, não é? Porque o que acontece foi o seguinte: acontece a briga, não é? São 3, 4 adolescentes envolvidos nessa confusão contra esse menino de 13 anos. Esse menino, durante essa confusão, minutos depois, ele aparece morto nesse local. Uma pessoa passa, vê o menino caído, a ambulância é chamada, mas ele já estava sem vida. Ele é levado para o hospital, tentam fazer a reanimação, mas não consegue. O que o primeiro laudo do IML estava testando é que não tinha, por exemplo, ferimentos, alguma lesão no corpo que poderia ter causado a morte. A própria mãe já trazia que ele tinha problemas naturais, ele tinha problemas de convulsão, e a possibilidade seria de que ele teria passado mal durante essa confusão, durante essa briga, e por isso veio a falecer de causas naturais, como está sendo atestado, e não por conta de, por exemplo, um soco na cabeça, alguma lesão que poderia ter provocado essa morte. Mas que outros exames devem comprovar ainda essa situação, e exames que devem ter sido feitos antes, é claro, do velório, do sepultamento que vai acontecer. O que eu conversava ontem com o delegado, e eu entrevistei ele ontem no final da tarde, o Dr. Felipe, que está investigando o caso, e ele deixou muito claro o seguinte: não é porque não teve uma lesão evidente que ninguém pode ser responsabilizado pela situação. Eu também me chamou muita atenção isso, porque é o seguinte: pode ser que não deram, por exemplo, não feriram ele, por exemplo, num órgão vital para levar à morte. Mas se bateram, mesmo que ele tivesse uma convulsão, uma coisa anterior, se isso provocou a morte dele, existe uma responsabilização, né? Exato. Por isso o delegado continua investigando o caso, né? Vai ouvir novas testemunhas, vai tentar entender melhor a situação. O que ele disse dificilmente alguém vai ser responsabilizado por homicídio doloso.
mas pode ser responsabilizado por homicídio culposo. Pelo fato das pessoas que estarem ali no meio dessa confusão não saberem, por exemplo, que ele já teria essa doença pré-existente. Mas eu também acho igual aquela história. Difícil, né? Eu entendo que a lei é desse jeito, né? E muitas vezes injusta. Porque é o seguinte, se você partiu para uma agressão de 4-1, de 5-1, para bater uma pessoa, você correu todos os riscos. É igual quando você pega um carro e anda a 200, 250 km por hora. Isso significa que você está correndo o risco de lesar alguém, de matar alguém. Então, é a mesma coisa. A gente sabe que nem sempre a lei é assim, né? As interpretações acabam amenizando situações, mas eu acho gravíssimo que crianças, porque ele tinha 13 anos apenas... Os outros envolvidos também, entre 13 e 15. Veja, entre 13 e 15 anos, estarem agredindo pessoas. Marcando uma briga, né? Como poderia ter sido, briga, né? Marcando o momento da agressão. Se você vai bater em uma, junta 5 para bater em um, isso não é uma briga. Eles combinaram de agredir o menino. Aliás, para mim, isso não é uma briga, isso é uma grande covardia. Sim. E eu fico pensando que tipo de formação nós estamos dando para os nossos jovens, isso dentro da família, na escola, em todos os lugares, para eles acharem que podem fazer esse tipo de coisa. Sim. Né? É uma total falta de limite, de respeito ao outro. Não gostei do que você falou, então eu vou te espancar. Correu o risco. E nós trouxemos já outros casos aqui, inclusive no nosso Fica Notícias Dia, Raquel, e esse talvez seja o caso mais grave, seja o ápice que nós poderíamos chegar na violência dentro das escolas. O que está acontecendo é que realmente, depois dessa retomada pós-pandemia, o clima dentro das escolas é cada vez pior. E nós temos registros de alunos agredindo professor agredindo aluno, brigas filmadas e postadas na internet, grupos sendo criados para divulgar esse tipo de confusão. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, no estado de São Paulo, depois desse período mais crítico da pandemia, de retomada de aula, cresceu em 48% o número de registros de violência dentro das escolas. E eu tô falando de boletim de ocorrência, não é assim, foi registrado uma briguinha ali, não. Lá na diretora, reclamei na diretora. É caso de polícia mesmo. E o que agrava realmente a situação e acende o alerta. O que está acontecendo? Essas crianças não estão conseguindo retomar o convívio dentro das escolas depois de um período fora, né? Porque foi quase 1 ano e meio, em alguns momentos, quase batendo 2 anos, né? Sem realmente aula. Essas crianças não estão conseguindo retomar, foi muito tempo dentro de casa, é o celular, é a internet que está estimulando isso, são os pais que não estão conseguindo dar atenção para essas crianças em casa e elas estão indo para a escola sem a devida orientação. Isso quem vai ter que explicar não sou eu, não é só você, Raquel, mas acredito que é um grande debate com especialistas, com professores, com diretores, com o poder público abraçando, com as escolas particulares, todo mundo se unindo para tentar entender o que está virando esse ambiente escolar. Porque não é só você fica apagando incêndio, né? Você hoje vê alguém agredindo, matando um menino de 13 anos, amanhã é outro tipo de lesão. Enfim, e você não busca a solução para o problema, né? Ou pelo menos caminhos, porque não vai ser um caminho único, não vai ser um processo simples, né? Tem muita gente que fala que alterou, inclusive, a saúde mental das pessoas a pandemia, não só de jovens como de adultos também. A gente viu um crescimento muito grande em problemas mentais, né? Em vários níveis, que a gente fala problema mental, fala, eu tô falando de uma pessoa que ficou, sei lá, com uma doença mais grave, uma esquizofrenia. Não é isso. É todo tipo de problema mental, né? Ansiedade também, angústia, depressão. Tem muitas coisas que aconteceram nesse período. Agora, se a gente não buscar solução, as coisas só vão piorar. Porque até a secretaria, até trazendo a nota da Secretaria Estadual de Educação, foi emitida uma nota dizendo que a Secretaria está apurando a situação e que vai fazer nos próximos dias um ciclo de palestras ali na escola, que vai ter o cuidado, mas creio que isso tem que ser no âmbito geral. Não dá para escolher a escola que teve um caso de violência grave e ali se fazer a palestra. As palestras devem acontecer em todas as escolas, temos que levar a polícia com a patrulha escolar fazendo debate e falando sobre segurança nas escolas, temos que levar psicólogo falando sobre tratamento de crianças que estão passando por ansiedade, por depressão nesse retorno. Tem que ser debatido o quanto está sendo usado a internet por essas crianças. Enfim, tem que ser debatido o assunto de forma macro.
O que a gente não pode é a criança de 13 anos reunindo um grupo para espancar um coleguinha. Isso é o fim dos tempos, né? Na Pan News Londrina, 10h23. E um surto de Covid.